cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. O nosso programa Cidadania em Debate desenvolveu ao longo deste mês de maio uma série de entrevistas em homenagem ao trabalhador de Blumenau, região e de Santa Catarina. Algumas categorias estiveram aqui representadas pelos seus presidentes de sindicatos, como servidores do ensino superior de Blumenau, dos vigilantes, dos têxteis e dos bancários. E para encerrar essa série, vamos falar dos trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau. Esta categoria tem um regime diferenciado dos demais trabalhadores da indústria e do comércio, por exemplo. Estamos falando de alguém que trabalha numa administração pública municipal, ou seja, as regras diferem do servidor estadual e federal. E por isso o regime de trabalho é diferente, assim como o salário e benefícios trabalhistas. Um exemplo disso são as categorias de professores ou trabalhadores da área de saúde. Mas para exemplificar para explicar sobre a abrangência e a representação deste trabalhador, os nossos convidados de hoje são a coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau, Sintraceb, Sueli Silvia Adriano, e o diretor de comunicação, Sérgio Bernardo. Inicialmente, vamos falar aqui desta categoria do servidor e, num segundo momento, a gente vai falar sobre a paralisação desses trabalhadores. Mas vamos começar falando a diferença do servidor público municipal e o servidor público estadual. Quais são os principais pontos que diferem entre um servidor e outro? Sueli, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite, telespectadores da FURB TV. Bom, os servidores públicos municipais, nós temos uma categoria que une diversos trabalhadores, né? Hoje, o servidor, por exemplo, o SINT, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação, tem só os trabalhadores da educação do Estado, né? O Sintraceb hoje representa a categoria dos servidores públicos municipais, que tem uma abrangência entre saúde, assistência, né? Mas nós temos a principal elo aqui, que diferencia dos trabalhadores do Estado, estar mais próximo ao governo, né? Ao executivo. Os servidores do município, eles estão muito mais vinculados, muito mais próximo ao prefeito, à administração pública, do que o próprio servidor do Estado, que abrange todo o Estado de Santa Catarina, né? E que atende um volume muito maior da população de Santa Catarina. Sérgio, também obrigado por vir aqui ao Cidadania. O Sérgio, que é o diretor de comunicação do sindicato. Sérgio, como trabalhar, o sindicato trabalhar com a categoria, como a Sueli falou, né, tão diversa, né, que engloba educação, engloba saúde, servidores da administração direta e indireta. Como fazer essa junção aí de interesses? Bom, primeiro agradecer o convite de a gente vir aqui dialogar com a população e os telespectadores de Cidadania e Debate. Agradecer esse espaço também que o sindicato pode vir aqui dialogar com os trabalhadores, né? Quero dizer também, quebrar o protocolo aqui, dizer que eu sou teu fã. Obrigado. Sou não só do Cidadania em Debate, mas também do Batuque na Cozinha. Eu acompanho aos sábados, muito legal, né? Só para quebrar o protocolo aqui, quero registrar aqui. Obrigado. É muito legal estar num espaço onde, né, eu sou o teu fã. Mas enfim, tá. Trazendo aí essa metodologia, né, de como lidar com as especificidades, as mais diversas que nós temos, da guarda de trânsito, cozinheira, como atender, né, e como aglutinar toda essa demanda, guarda de trânsito, cozinheira, assistência social, da FAEMA, da educação infantil, da educação fundamental, enfim, né? E dentro da saúde tem mais todas as divisões, todas, né? As especificidades, né? Desde também do pessoal que trabalha na limpeza, que tem um papel fundamental na saúde, né? Ao
médico, né, o especialista. Nós temos um diferencial em relação aos outros sindicatos de outros municípios até, que o pessoal tem espelhado na gente e tem tentado adotar a nossa metodologia. Nós reunimos a categoria por representação de local de trabalho. Então, já no nosso estatuto já traz isso, né? Que sempre no início de cada mandato, de cada diretoria do Sintraceb, se faz uma nova eleição no local de trabalho também, né, com os representantes para o local de trabalho, que a gente reúne esses representantes no sindicato, onde eles trazem os anseios lá do seu local de trabalho. O sindicato faz esse diálogo e acaba tabulando também, principalmente a pauta, né, da campanha salarial, ela acaba sendo resultado de uma série de reuniões com os representantes para o local de trabalho. Outra metodologia que a gente adota, que daí é uma questão própria de cada diretoria, de querer adotar ou não, é estar presente lá na base, né? Estar ouvindo a base, estar visitando o local de trabalho. Então a gente já adota aí o método de entregar o jornal. Nós temos duas formas de entregar o jornal. Uma forma é o jornal com a informação para o servidor, é através da entrega rápida, mas a gente sempre faz um recorte de alguns lugares que a diretoria vai ter que visitar, vai ter que dar conta de ir lá entregar o jornal. Então, a cada edição, a gente visita um grupo de trabalhadores, uma determinado número de local de trabalho. E esse movimento, ele é peculiar, porque quando tu está lá na base dialogando com eles, também tu acaba sentindo o que é essa demanda reprimida das condições de trabalho, o direito violado de cada categoria, né? Muitas vezes a gente ouve dentro do sindicato, mas não consegue ter a dimensão disso, né? O que é o professor estar em exposição ao sol, trabalhando com a criança, por muitas vezes, incompetência do município, ou por não fornecer aquilo que a CLT diz que tem que fornecer, que é o protetor solar, ou por não colocar cobertura, que tem recurso federal, tinha recurso federal, acabaram devolvendo para fazer as coberturas das quadras de 5 escolas, né? E agora estão usando recurso próprio para fazer cobertura. Então, saber lá como é que está funcionando com a cozinheira, aquela cozinheira que foi colocada à disposição dentro da unidade, porque entrou a terceirização, ela fica à disposição, sem fazer nada na escola, e ela se sente mal por isso, né? O grande barato é a gente ir lá dialogar e ver que ela realmente está se sentindo mal, sendo colocada de escanteio dentro da unidade. Enfim, essa metodologia de estar participando, né, e vendo lá o que parece ser tão simples, né, um simples protetor solar, que aparentemente é uma coisa tão simples, mas que vai trazer o câncer para a vida desse trabalhador, né, que o município insiste em não valorizar, em não respeitar, em não atender, que é uma violação do direito do trabalhador, o não fornecimento desse tipo de equipamento que é de segurança. Olha só, nós estamos falando nesse mês de maio e encerrando essa série, um mês do trabalhador, e hoje nós estamos falando do servidor. Uma coisa que ficou pontual aqui nos nossos encontros, que os trabalhadores, do modo geral, estão adoecendo nos seus locais de trabalho. Isso acontece com o servidor público municipal, Celi? Bastante, bastante. Nós temos aí grandes índices, né, de doença do trabalhador em função no desenvolver a sua função. Por exemplo, pegar um exemplo prático, que é a professora lá do Centro de Educação Infantil, que trabalha no berçário. Ela trabalha lá com 10, 12 crianças, né? Tem que pegar no colo, porque a criança chora, né? Tem que levar para o trocador, trocar, né? Carregar no colo por vezes. Então, isso tudo traz todo o deslocamento da coluna, né? E o desgaste do dia a dia, né? Imagina eu sou vó também, né? Tenho um neto, e a gente vê assim o quanto dificulta para a gente cuidar de um. Imagina 10 crianças chorando e tu tendo que dar colo, a alimentação e tal, o tempo inteiro. Então, e essas crianças entram por vezes às 6h30 da manhã e a grande maioria delas saem só às 6h30 da noite, né? Porque atende a população de Blumenau. Então, essa profissional acaba tendo, no decorrer desse tempo, alguma doença, né? O outro desgaste também, e aí a gente está citando do Centro de Educação Infantil, mas a gente tem o desgaste mental também dos nossos professores, por exemplo, né? Do dia a dia, de como é que está hoje
se apresenta à sociedade, porque a gente ainda é de um tempo que ir para a escola não era só uma obrigação, mas era um dever. E se a gente quisesse ser alguma coisa futuramente, tinha que ter formação, né? E a gente vivia isso, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos e a gente tinha uma perspectiva de futuro e não precisava nem pai e mãe ficar cobrando muito isso. Hoje, a escola é uma obrigatoriedade, mas muito mais obrigatoriedade da questão da idade, da regulamentação da idade, do que uma vontade do indivíduo de estar naquele espaço, né? E da família cobrar isso daquela criança, daquele adolescente. Então, nós temos muitos professores também em depressão, porque a maioria dos pais vão lá, usam a escola ou o centro de educação infantil como depósito e não como espaço de aprendizagem, né? E acabam esquecendo. E, claro, acho que a sociedade mudou bastante, os pais também começaram a se preocupar muito em mais ter do que ser, né? Diferente, talvez, da grande maioria dos nossos pais, e que isso fez com que os pais abandonassem um pouco essas crianças, essa coisa da educação familiar, do respeito, e deixaram muito mais responsabilidade para as unidades escolares. Isso vem pondo em risco a vida, a saúde dos nossos trabalhadores de um modo geral. Então, isso tem, assim, essa situação da demanda, do alto índice de doença, não só na educação, mas na saúde, na assistência, né? Porque os servidores estão tendo uma carga horária pesada. A grande maioria dos professores não tem, eles levam o trabalho para casa, para fazer em casa, corrigir prova, fechar nota e tal, porque não tem tempo suficiente ali no espaço. Isso acaba dificultando ou dando um problema maior ainda na saúde e até tirando o lazer desses profissionais, que também é necessário para uma qualidade de vida. Então, nós estamos recebendo hoje os representantes do Sintraceb aqui no Cidadania em Debate. E a gente vai fazer um intervalo e, na volta, vamos falar sobre a paralisação do servidor público municipal. Já voltamos.